Shalom, graça e paz a todos. Olha, nós estamos aqui, quarta-feira, né? E estamos aqui novamente para mais um episódio da série Mais Profundo. Nós temos falado desse assunto nos nossos treinamentos de intercessores, nós temos falado desse assunto na nossa escola de intercessores do reino, nós temos falado desse assunto nas lives que eu faço diariamente, de segunda a sexta-feira. E nós estamos falando nessas lives de quarta-feira, nessa série aí Mais Profundo. O episódio passado foi Permanecer, né? E se você que não assistiu o episódio passado, você pode ir no nosso CADES aqui, dar um clique aqui em cima e você vai poder assistir não só esse vídeo, como tantos outros vídeos que nós já, os vídeos das séries, dos episódios passados, né? Né? Nós queremos também lhe pedir, compartilhe essa live com muitas pessoas que você conhece. Pelo menos 5 pessoas, no mínimo 5 pessoas. Contribua com o reino de Deus, contribua com essa palavra. Se essa palavra tem te alcançado, tem te alimentado, tem te edificado, contribua com essa palavra, enviando ela, esse vídeo, compartilhando esse vídeo, clicando, dando o seu joinha, dando o seu like, se inscrevendo, indicando esse canal para outras pessoas, para que muito mais gente seja tremendamente abençoada por esse canal e por essa palavra. Você que já me conhece das lives de segunda a sexta-feira no meu Instagram, o wallace.silvaoficial, você que já me conhece, você conhece o nível da palavra, então indique para outras pessoas essa palavra. E nós queremos esse canal. Nós queremos falar desse quinto episódio, né? E o quinto episódio é lugar de revelação. O mais profundo é um lugar onde eu preciso permanecer, nós falamos na live passada, no episódio passado. Também o mais profundo é lugar de revelação, é onde Deus revela muita coisa. João capítulo 16, versículo 12 diz assim: Jesus dizendo, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir. Ele anunciará o que há de vir. Ou seja, Deus não revela os seus segredos em qualquer lugar. Tem um lugar exato. É como uma equação divina. Um lugar exato onde Deus, ele revela os seus segredos. Tem um lugar onde ele se revela. Nós falamos em um desses episódios, você pode até procurar aí, no nosso CADES aí, um desses episódios, que o lugar secreto, nós falamos isso até mesmo no quarto episódio, nós falamos que o lugar secreto é o portal do trono, é o portal para as profundezas de Deus. E somente quem pode nos levar às profundezas de Deus é o seu Espírito, é o Espírito Santo que pode nos levar mais profundamente. É o Espírito Santo, o profundo de Deus. Está escrito, o apóstolo Paulo fala isso com muita propriedade. Paulo era um homem que tinha experiências profundas com Deus. Ele fala até da experiência que ele teve do espinho na carne. Experiências profundas, desde o primeiro dia da conversão de Paulo, quando ele ficou cego, quando ele viu Ananias chegando, Paulo viveu o sobrenatural de Deus, viveu o mais profundo, porque ele foi pego de jeito, a vida dele foi transformada. Quando a nossa vida é transformada, nós passamos a viver o mais profundo de Deus. Quando o mundo sai de dentro da gente, o evangelho entra profundamente dentro da gente, nós estamos prontos para mergulhar
no mais profundo de Deus. Não dá para viver o mais profundo de Deus agarrado com o mundanismo. Não dá. Eu falei numa live esses dias, eu falei que a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Tem muita gente que sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dela. Diz que nasceu de novo. O verdadeiro nascimento nos leva, nos abre portais para nós vivermos o mais profundo de Deus. Nos abre portais. Não tem assim um tempo, porque tem pessoas que elas... Paulo se converteu e não demorou muito para Paulo viver o mais profundo de Deus. E Paulo é alguém que eu cito muito, porque ele teve essas experiências poderosas com Deus. E olha o que ele nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha só, como é que a gente vai saber das coisas de Deus? Pelo Espírito de Deus. Então estamos com muito conhecimento humano. Com essa palavra aqui, Paulo está dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Nós estamos muito habilidosos nos assuntos humanos, nos assuntos naturais, nos assuntos de natureza humana. Estamos habilidosos. Eu falei no episódio passado, Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, se eu vivo a minha natureza natural, a minha natureza humana, eu vou ter experiências humanas, eu vou ter conhecimento do humano. Mas se eu vivo a minha natureza divina, eu vou ter experiências na minha natureza divina. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita, que nele está? Então eu posso ficar muito habilidoso nas coisas dos homens, mas posso não ter nenhuma habilidade com as coisas de Deus. Não posso não ter habilidade. A unção, ela nos dá habilidade para com as coisas de Deus. Estamos com muito conhecimento humano e muitos estão humanistas. Muitos estão humanizados demais, estão humanistas demais, né? Humanista demais. E isso tem sido um foco muito grande na vida da igreja. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Então sabemos muitas coisas sobre o homem, porque convivemos muito com eles, convivemos muito conosco mesmo. Estamos tão conosco mesmo que a gente não está mais com ninguém. Tem pessoas que elas estão tão consigo mesmo, que elas não estão mais com ninguém. E tem pessoas que estão nós estamos muito habilidosos no assunto de natureza humana. Estamos muito habilidosos no assunto do homem. Nós precisamos ficar mais habilidoso nos assuntos de Deus. Mas para a gente ficar habilidoso, a gente precisa mergulhar mais profundo, porque no mergulho mais profundo nós entramos em revelação. Aquilo que eu falei no episódio passado. Existe o Logos, existe o Rema. O Rema é o que Deus diz. O Logos é o que Deus diz. O Rema é o que Deus está dizendo. Então, tem uma revelação de Deus, tem uma palavra revelada de Deus. Eu costumo dizer que a oração ungida, ela tem natureza profética. É diferente quando o rema entra, quando a revelação entra, você consegue enxergar um texto da maneira que você não enxergava. As pessoas começam a ver um texto da maneira que as pessoas não conseguiam enxergar antigamente. Parece que o texto salta para você, você está lendo o texto de uma maneira diferente. Por exemplo, isso que eu estou falando para você aqui é um rema de Deus, uma revelação de Deus. O espírito do homem que nele habita, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita? O homem tem muita revelação de si mesmo, tem muito conhecimento de si mesmo. Mas para ele ter conhecimento de Deus, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para que eu possa conhecer mais sobre Deus,
Eu preciso me conectar. Se eu estou conectado com o meu próprio espírito, se eu estou conectado com o espírito de muita gente, com a vida de muita gente, eu vou saber da vida de muita gente. Mas se eu estou conectado com o Espírito de Deus, eu vou começar a saber das coisas de Deus e Deus vai começar a me revelar. Porque o texto base que nós lemos diz ainda: tenho muito o que vos dizer, disse Jesus, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando o meu Espírito vier, ele vai revelar para vocês muita coisa. Olha só. Então nós sabemos pouco, estamos convivendo pouco com o Espírito de Deus. Precisamos conviver mais com o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que lá está. Jesus disse aos discípulos que tinha muita coisa para dizer, mas no momento ele não podia falar, porque eles não estavam preparados para ouvir. Vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer para vocês agora. Eles não podiam suportar ainda, mas quando o Espírito da verdade viesse, ele os revelaria toda a verdade. Ele ia revelar toda a verdade para eles. Então, ou seja, Jesus queria que eles mergulhassem mais profundo deles. Eles tinham tido uma experiência com Jesus, mas a experiência ainda não tinha sido suficiente. Mas ia chegar uma experiência. Eles iam viver uma experiência quando eles estavam no cenáculo, que eles foram cheios do Espírito Santo. Ali eles entraram no profundo de Deus. E ali veio Pedro, que era um medroso, se transformou num homem corajoso, que deu uma palavra que quase 3.000 pessoas, num dia só. Irmão, você imagina uma igreja que já nasceu com 3.000 pessoas. Tem gente aí sofrendo com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 70 pessoas, com 30 pessoas. Pedro, num dia só, ganhou mais gente do que pessoas que estão há anos com as suas igrejas aí, por causa da experiência do mais profundo. Quando entra o mais profundo, os resultados de Deus aparecem. E nós falamos isso no episódio passado. Você que não assistiu, você pode ir aí, clicar no nosso cálice aí e assistir o episódio passado, que fala de João capítulo 1, versículo 33, onde diz que o Espírito Santo viria sobre ele e permaneceria, e ele que seria que batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo permanece, a gente vive o profundo de Deus. E vivendo o profundo de Deus, a gente está preparado para liberar o profundo de Deus, o sobrenatural de Deus, para quem está caminhando conosco. Isso é extraordinário. Então Jesus disse que eles não estavam prontos para suportar. Mas Paulo de novo, o apóstolo Paulo de novo vem em 1 Coríntios, agora no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, que está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só. Agora eu falo aqui. Você ama a Deus? É difícil ter um cristão que não ama a Deus. Um cristão de verdade que ama a Deus. Agora, como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não tenho tempo para Ele? Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não mergulho profundamente nele? O que Ele tem para revelar é para quem o ama. São as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou aquilo que o ouvido humano não ouviu, aquilo que os olhos não viram e que não subiu ao coração de nenhum ser humano. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas só que o versículo 10 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz assim: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O versículo 9 desse texto nos mostra o que ele tem a revelar para aqueles que o amam. O que o olho não viram, o que o olho não viu, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus... 3 coisas. Olha só, 3 coisas Deus tem para revelar. O que os olhos não viram, como é que está no texto aqui? Olha só, o que o olho não viu, não está no plural, está no singular. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
né? O versículo 10 nos mostra como e onde ele revela tudo isso. Olha só, eu achei isso aqui muito interessante. Muito interessante. Porque o versículo 9 mostra o que ele tem para revelar. O versículo 10 mostra onde ele vai revelar. Ele vai revelar no Espírito, ele não vai revelar. Nós somos 3 reinos. Se você for para a minha escola, você é aluno da minha escola Intercessores do Reino, você não é, procure se inscrever na minha escola, porque lá eu ensino sobre isso, que nós somos 3 reinos. O reino natural, o reino físico, o reino emocional e o reino espiritual. Se eu estiver só no reino físico, eu vivo um nível de experiência do átrio. Se eu estiver no reino emocional, eu vivo a experiência do lugar santo. Mas se eu estiver no reino do Espírito, eu vivo a experiência do reino do Espírito. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Olha só. O texto diz, o versículo 10 diz, como e onde ele revela tudo isso. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem. Ele diz, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Não está nas partes rasas, está nas profundezas. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque é o Espírito que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele traz das profundezas de Deus, ou ele nos leva para as profundezas de Deus. Aí vem um manto de revelação para a nossa vida. Se eu quero ter revelação para a minha vida, eu preciso mergulhar profundamente, ou permanecer mergulhado, como foi o episódio passado. Permanecer mergulhado, porque quando eu permaneço mergulhado, eu entro no lugar da revelação. Esse episódio que é o lugar de revelação. Você entra no lugar de revelação, porque você está mergulhado. O quarto episódio foi permanecer. Esse aqui, que é o quinto episódio, é lugar de revelação. Quando eu permaneço, eu entro no lugar da revelação. Eu começo a ter revelação de Deus para a minha vida. Eu começo a ter revelação. Eu tenho tido essas experiências, pregado em alguns lugares que as pessoas dizem, pastores dizendo, eu pensei que eu sabia orar. Mas ouvindo essa palavra, eu vi, meu Deus, o quanto eu estou longe da oração. O quanto eu estou longe do jejum. O quanto eu estou longe de tantas verdades de Deus. Porque essas verdades foram descobertas, não foram descobertas aqui na superfície, como foi o nosso primeiro episódio, superficialidade. Foram descobertas nas profundezas. E olha que a gente ainda não mergulhou tão profundo, porque Ezequiel 47 fala que foram 4.000 côvados. Você sabe o que é 4.000 côvados? 4.000 côvados é 2.000 metros. Você sabe o que é 2.000 metros? É aproximadamente um edifício de 56 andares. É um negócio profundo. Você imagina a profundidade que é 4.000 côvados, é 2.000 metros, né? A nossa metragem. Né? E aí você vai vendo aqui que ele revelou, onde é que ele está revelando tudo isso? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Seu Espírito, que ele tem o poder de mergulhar as profundezas de Deus. Ou ele traz ou ele nos leva. De uma maneira ou de outra, ele vai trazer revelação para a nossa vida, porque nós estamos mergulhados. Quando você passa mais tempo com os homens, você ficará habilidoso nas coisas dos homens. Você vai ficar por dentro do assunto da natureza humana. Natureza humana. Você pode ficar... Por exemplo, você imagina um psicólogo. Um psicólogo, ele estuda a mente do ser humano. Estuda. Né? A neurociência, o neurocientista, ele estuda o cérebro do ser humano. Ele fica por muito dentro. Mas se ele não mergulhar em Deus, ele vai deixar de compreender muitas coisas de Deus. Ele vai ficar habilidoso na ciência, mas ele vai ficar
Ele vai ficar muito rico na ciência, mas ele ficar muito pobre dentro da teologia de Deus. Não é a teologia do homem, é a teologia de Deus, a teologia de Jesus, que é muito diferente da teologia humana, né? Da teologia carnal, né? É muito diferente, né? Então, quando você passar mais tempo com o Espírito Santo, você conhecerá mais profundamente a Deus. Porque os que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, Deus preparou para quem o ama, mas Deus revela pelo Espírito dele. Voltando ao que Jesus disse para os discípulos, quando ele estava com os discípulos. Aqui Paulo está falando de uma passagem que Jesus já tinha ido, já tinha partido, né? E aqui, quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava com os discípulos, ele falou: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai revelar para vocês muita coisa. Pronto, o Espírito Santo já veio. Ele está pronto para revelar muita coisa para mim e para você. O texto diz que ele vai revelar, ele revela aqueles que o amam. O texto fala aqui, ó. Deus preparou para os que o amam. Sabe por que a Bíblia diz que Deus preparou para o que o ama? Porque Deus acredita que aqueles que amam a Deus vão mergulhar mais profundamente nele. Você ama a Deus de verdade? Então, você precisa mergulhar mais profundo em Deus. Você tem passado muito tempo com você mesmo, você tem passado muito tempo com os homens. Chegou a hora de você passar muito mais tempo com Deus. Chegou a hora de você reinaugurar os seus joelhos. Chegou a hora de você reinaugurar o lugar secreto. Lugar secreto é o portal do trono. Lugar secreto é o portal para o mais profundo de Deus. Eu convido você para você viver o mais profundo de Deus. E que Deus te abençoe. Mais essa palavra, mais esse episódio tremendo que eu tenho certeza que te abençoou e abençoa a tua casa, abençoa a tua vida. Compartilhe com outras pessoas. Não deixe de compartilhar. Indique esse canal para muito mais pessoas. Muito mais. Quantas pessoas você puder indicar esse canal. Se essa palavra te alcançou, te abençoou, se você não é inscrito, se inscreva e indique para outras pessoas se inscreverem nesse canal, porque esse canal nasceu para abençoar a vida de milhares de pessoas nessa nação e nas nações da terra. Deus abençoe, fique com Deus. Shalom, shalom.